Não, não quero compartilhar a apresentação hoje, não. Quero Perfe compartilhar minhas palavras. ótimo, Eh, para a todo gente está aqui para encerrar esse momento tão rico, né, de conhecimento, e eu tenho aí alguns minutos para tentar convencer vocês sobre o título da palestra, né, o poder da água na reabilitação. Eu sei que quem trabalha com reabilitação física, seja um fisioterapeuta, um profissional da educação física, a maior parte das pessoas não vai para a água, né? Mas em algum momento vocês devem ter pegado um aluno, um paciente que se beneficiou do trabalho na água. Pessoal, o ambiente aquático ele é uma ferramenta riquíssima para qualquer trabalho de reabilitação pelas suas inúmeras características que são diferenciadas do que a gente tem do trabalho em solo, que é o que a gente fala. Por que a água é tão diferente? Se a gente não entender como a água funciona, vai ficar difícil entender o que ela faz fisiologicamente, psicologicamente, no corpo do nosso aluno ou paciente. Nós temos algumas propriedades físicas que são únicas da água. Eu trouxe aqui para vocês hoje, como a gente tem um momento mais breve, três delas, mas no nosso módulo, dentro do curso de pós em reabilitação, a gente vai explorar todas elas para a gente entender realmente o poder da água na reabilitação. Mas, por exemplo, a gente tem dentro da água a flutuação ou o empuxo, que é uma força que empurra os corpos de baixo para cima. Por que será que você consegue, no momento de lazer, lá com a tua família, num churrasco, que tem uma piscina, tá todo mundo curtindo essa piscina, por que será que você consegue segurar um colega teu, um filho teu, com dois dedos e ele flutua na piscina? Não é você que está segurando, né? É justamente essa força do empuxo que empurra esse corpo que está imerso de baixo para cima. Isso tem inúmeras implicações quando você bota o indivíduo para treinar na água, né? Começando por aí. Quando a gente está em solo, vamos esquecer um pouquinho o aparelho de musculação, vamos falar de peso livre para vocês entenderem essa lógica. Quando a gente está em solo, a gente sofre uma força de cima para baixo, que é a gravidade. A gente sabe que ela não é de cima para baixo, ela é do centro da Terra para ela. Mas só para a gente visualizar um vetor de força, a gente sabe que tem uma força espremendo a gente contra a Terra em solo. Então, sempre que eu estou fora da piscina, será mais difícil eu fazer um exercício que seja de baixo para cima, já que a gravidade me leva a descer, né? Se eu quiser ir contra o vetor de força da gravidade, eu vou estar fazendo mais esforço. Se eu jogo isso para a água, tendo entendido que na água a gente tem essa força de baixo para cima, vai ficar mais fácil fazer o movimento para cima e mais difícil empurrar para baixo. Então, eu já começo com uma outra lógica de pensar o movimento e pensando nessa flutuação, a gente tem que reformular o nosso pensamento para ver que tipo de exercício vai ficar mais difícil, vai ficar mais desafiador para o indivíduo dentro da água. Se eu quero, de repente, um indivíduo que está iniciando uma reabilitação, os exercícios de baixo para cima, eles são indicados. Se eu quero passar por uma fase de transição, evoluir num quadro desse paciente, os exercícios de um lado para o outro, usando a resistência da água, são maravilhosos. E se eu quero dificultar ainda mais, eu vou colocar a força de cima para baixo. E no nosso curso, a gente vai experimentar exercícios para os principais grupos musculares de forma mais fácil, de forma intermediária e de forma mais difícil. Então, a gente vai saber dosar a intensidade do treino na água usando a lógica de análise do treino dentro de um ambiente com a flutuação, que a gente não tem aqui fora d'água, né? Eu vejo alguns profissionais ainda simplesmente transpondo a aula que eles dariam fora da piscina para dentro d'água e ela se perde. Né? A gente começa a não ter os benefícios, não consegue controlar a intensidade por causa das propriedades físicas da água. A primeira delas a gente já falou. Na água, difícil é descer, fácil subir, que é o contrário do fora d'água. Outra propriedade física da água que a gente precisa ficar bem atento
é a pressão hidrostática. Quando você está dentro da água, nem sempre a gente percebe isso, porque a água mais fria, ela confunde a nossa propriocepção, engana um pouco a sensação de dor, e aí é outra vantagem quando você está lidando com população com doença musculoesquelética. E na água a gente tem uma pressão sobre o nosso corpo. É uma pressão que vem de todos os lados, vem da direita, da esquerda, de trás para frente. Pessoal, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você está num jardim, você abriu uma torneira e tá rachado uma mangueira de borracha nessa mangueira. Quando você abre pouca água, abre só um pouco a mangueira, vai correr pouco fluxo ali. Se você abre bastante a mangueira, vai correr muito fluxo. Pega a tua mão e aperta a mangueira em algum ponto. Do ponto onde você apertou para frente, você consegue ter a nítida impressão de que aquela água vai jorrar com mais força, não é? Então, quando você aperta a mangueira onde está passando a água, dali para frente, você sabe que o fluxo vai ser maior. É isso que acontece com o nosso corpo, ou com o corpo do nosso aluno ou paciente, quando ele está imerso na água. Ele está imerso, vem a pressão hidrostática, fazendo força de frente para trás, de um lado para o outro, e acelera esse fluxo, beneficiando muito e melhorando o retorno venoso desse paciente. Isso vai ter inúmeras implicações, dentre elas, uma bem visível, que é a redução do edema em membros inferiores. Para pessoas com doenças musculoesqueléticas que têm a questão de inchaço, você treinar na piscina e colocar o membro edemasiado, o membro inchado, o mais profundo na água possível, você consegue perceber nitidamente a melhora desse inchaço quando você sai do ambiente aquático. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma pesquisa aqui em Goiânia com gestantes no último trimestre de gestação, elas têm muito edema em membros inferiores, e foi nítida a diferença entre a gestante que treinou fora e dentro d'água em termos de inchaço em membro inferior, e a gente pode estender isso para todas as pessoas que têm esse tipo de questão. Então, a pressão hidrostática também atua de forma diferente, melhorando o fluxo de sangue no corpo, irrigando as articulações e diminuindo esse inchaço. Olha que é outra propriedade física que não se fala dela em solo, né? Olha o quanto o exercício em água é diferente e merece que a gente dê um olhar diferenciado para ele. Outra propriedade física que é importante a gente pontuar, que a gente tem em água e não tem fora da água, é a viscosidade. Pessoal, para a gente entender a viscosidade, vamos comparar dois líquidos. Imagina que você vai botar uma peneira de cozinha. Sabe a peneira que a gente coa as coisas? Se você jogar água em cima dessa peneira, toda a água vai sair lá embaixo, porque a água é muito molinha, né? Então, ela consegue passar pelos buraquinhos da peneira. Agora, vamos imaginar que a gente pegou um pote de mel, ou, de repente, algo mais viscoso, uma vitamina de abacate bem densa, daquelas que a gente tem que comer de colher. Tenta passar essa vitamina de abacate pela peneira do buraquinho fininho. Nem tudo sai ali. Só para vocês terem noção do que é a viscosidade. Para o mesmo volume, você tem as moléculas daquele líquido muito mais próximas. Ou seja, dentro da água, eu tenho que empurrar muito mais moléculas para o mesmo espaço do que eu teria fora d'água. A gente não está falando de polir, a gente está falando de peso livre. Então, dentro da piscina, é preciso que o fisioterapeuta, que o profissional de educação física tenha essa consciência. Como a água ela é mais viscosa, tem muito mais moléculas por unidade ali, por volume, fica mais difícil de fazer o movimento dentro dessa água. E a gente vai usar isso ao nosso favor. Nós vamos colocar o nosso aluno, colocar o nosso paciente para fazer o exercício usando a resistência da água. Isso vai provocar uma melhora da massa magra, um aumento de força, um aumento de potência muscular. Quando a gente pensa no idoso,
que é talvez a grande população, né, portadora de doença musculoesquelética, não somente, mas a grande, o idoso perde muito fibra tipo 2, que são as fibras de contração rápida, que são as fibras que possibilitam esse idoso a sentar, levantar, abrir uma geladeira, pegar algo. Então, a gente tem que pensar num plano de reabilitação, seja dentro ou fora d'água, a gente tem que pensar em melhorar o estímulo para a fibra tipo 2. E o que é o estímulo que vai melhorar essa fibra tipo 2 do idoso? Estímulo de potência muscular, força feito com velocidade. E a água é perfeita para fazer isso. Então, na piscina, você consegue aplicar força contra essa resistência da água e fazer isso com velocidade vai aumentar demais a potência desse músculo, vai estimular a fibra tipo 2 desse idoso. Pessoal, tem uma coisa, eu vou mostrar tantas equações simples, mas que vão resolver a nossa vida quando a gente pensa no treino da água, mas já vou dar uma palhinha. Na piscina, quando você fala para o indivíduo fazer o exercício mais rápido, você está intrinsecamente falando para ele fazer o exercício mais forte, tá? Enquanto na musculação a gente desce um pininho, já vão 5 quilos, desce outro pininho, vão 5 quilos, na piscina, a melhor forma de controlar a intensidade de um treino de força é dosando a velocidade do movimento. E aí, quanto mais rápido o indivíduo faz o movimento com a viscosidade da água, mais força ele tem que imprimir. Então, quando você duplica a velocidade do movimento executado na água, é necessário uma força 4 vezes maior. Vou falar de novo. Quando você dobra a velocidade do exercício, do movimento, é necessário uma força 4 vezes maior. Daí a gente consegue entender o quanto a velocidade do movimento na piscina é uma ferramenta interessante. E eu vou te ensinar também que às vezes você vai receber na tua aula algumas pessoas que estão tão debilitadas que não conseguem fazer o movimento rápido na piscina. Poxa, a Linda falou que para eu fazer um movimento forte, com força na piscina, eu preciso pôr velocidade, que a velocidade é a principal variável a se controlar. Mas eu recebi um paciente, um idosinho, que mesmo que eu peça o exercício rápido, ele não me dá essa velocidade, ele faz o exercício mais lento. E aí eu vou te mostrar as outras estratégias que a gente pode usar, né? Para aquele paciente, para aquele aluno que não consegue fazer o exercício tão rápido, e eu sei que a velocidade é um componente fundamental para o treino de força na água, eu vou lançar mão de outros recursos, aumentar a superfície de contato com a água, botar alguns materiais, de repente botar até um elástico para esse aluno, para que mesmo lentamente ele consiga fazer força na piscina. Então, o universo do treino na água, ele é maravilhoso e não cabe mais a gente falar algo que a gente ouvia há uns 15 anos atrás. Ah, não tem pesquisa. Tem muita pesquisa boa. Para a gente pensar em algumas doenças. Osteoartrite, ainda chamada de artrose, que é uma doença de desgaste de cartilagem inicialmente, mas que no seu estado avançado começa a comprometer toda a cápsula articular, músculo periférico, tendão, ligamento, né? Sinóvia, todo mundo ali fica doente. Uma das características da doença, da osteoartrite, é a dor, o inchaço. Às vezes você pega no joelhinho do teu paciente, do teu aluno, tá quente, você vê que tá inflamado. E o treino na água fria possibilita um maior fluxo de sangue, como a gente já falou, possibilita um treino de força contra a viscosidade da água. E uma coisa interessante que acontece, quem atende esse tipo de pessoa já está acostumado. As pessoas que têm artrose, osteoartrite, comumente elas têm frouxidão ligamentar, né? Como eu tenho aqui, ó, o fêmur e a tíbia. E aqui esse espaço entre as minhas mãos, ele é preenchido por tecido cartilaginoso num jovem. Numa pessoa que já está com a doença, a cartilagem foi desgastada e os ossos se aproximam. A proximidade entre um osso e outro, né? A diminuição desse espaço interarticular
é um dos sinais da doença. O que acontece com os ligamentos que estavam aqui do lado? Eles ficam mais frouxos, porque o espaço entre um osso e outro diminuiu. Então, o ligamento fica mais frouxo. O que acontece? O cara começa a falsear o joelho. Ele começa a ter as instabilidades. Às vezes está de pé, pensa que vai cair. Por quê? Os ligamentos já estão sem condições de pressionar aquele osso como deveriam, de ficar tensos. O que acontece quando você coloca um paciente desse com o joelho instável por conta da osteoartrite dentro da piscina? Quanto mais fundo você colocar esse joelho, vamos supor, mais pressão hidrostática eu vou ter em volta desse joelho. E eu consigo fazer um treinamento, uma reabilitação com mais estabilidade nesse joelho. É como se eu colocasse um tutor, aquela joelheira, enquanto ele está treinando. Então, essa é uma das vantagens da água. Eu vou te dizer lá no nosso módulo, para evitar ficar trabalhando na superfície com joelhos muito instáveis, porque na profundidade que eu consigo maior pressão hidrostática e eu consigo proteger mais esse joelho daqueles falseios. Vamos pensar em outra doença musculoesquelética que se beneficia muito do trabalho na água, a hérnia de disco, né? A gente sabe que a hérnia de disco é uma doença de adulto, principalmente, né? A maior parte das hérnias, elas se curam espontaneamente, a gente nem viu que teve, mas as que a gente percebe que a gente teve, elas dão muito trabalho. Então, eu tenho aqui uma vértebra, tenho aqui outra vértebra, entre uma vértebra e outra eu tenho disco intervertebral. Quando eu começo a desgastar esse disco intervertebral, vai acontecer a mesma coisa com aquele joelho. Uma vértebra se aproxima muito da outra. Lembra que eu falei para vocês que a redução do espaço entre um osso e outro é uma grande característica da doença, osteoartrite ou artrose. Só que a gente tem que lembrar que entre uma vértebra e outra sai um par de nervos. E quando eu tenho uma compressão excessiva, pode ser que eu acabe comprimindo essa raiz nervosa que está saindo aqui. E aí eu tenho as dores irradiadas, eu tenho dores agudíssimas, paciente não consegue andar, às vezes não consegue respirar. Nestes casos agudos, o fisioterapeuta vai cuidar dele, aí ele sai desse estágio agudo e precisa reabilitar. Principalmente, como a professora anterior falou sobre o Pilates, precisa trabalhar a musculatura extensora de coluna, multifídios é uma dessas musculaturas, para poder empurrar essa hérnia para dentro, para ela ser reabsorvida, o corpo faz uma fibrose aqui e a pessoa depois consegue tocar a vida. Mas na piscina, a gente consegue uma situação muito benéfica para quem tem hérnia, para quem está sofrendo de doença compressiva. Na piscina, eu consigo tirar 100% do peso corporal do indivíduo que está lá, se ele tiver em flutuação. Se eu botar o pezinho no fundo da piscina, eu tenho impacto articular. Mas o impacto é muito reduzido. Se eu colocar um indivíduo com água na cintura, eu tenho cerca de 50% de redução do estresse articular. É como se um indivíduo que pesasse 100 quilos, quando eu coloco ele na piscina com água na cintura, ele passa a pesar só 50 quilos para as articulações. É muito diferente, né? A diferença entre ele conseguir treinar ou não, né? Dentro e fora da água. Se eu subo essa água para o peito, para o apêndice tifoide desse indivíduo, eu consigo reduzir em cerca de 75% o estresse articular nas articulações. Então, se uma pessoa pesa 100 quilos e ela vai treinar na água, com água no nível do apêndice tifoide, a gente tem aí um cara que vai pesar 25 quilos. Né? E se eu botar água na altura do pescoço, eu reduzo 90% do estresse articular pisando no chão. Em que outro ambiente você consegue deixar um indivíduo treinando, melhorando o cardio, aumentando a circulação, usando a força muscular, a potência muscular, com pouquíssimo estresse articular ou até com zero impacto? A gente tem, sim, situações na hidroginástica, na natação, que eu tenho zero impacto articular, quando o indivíduo está flutuando, tá? Mas é importante a gente dizer, por exemplo, eu tenho 30 anos que eu trabalho com isso.
e trabalho com água, né? E doença musculoesquelética. E eu já recebi umas 5 recomendações de médicos que proibiam os seus pacientes com osteoporose de fazer o treino na água. E aí eu pegava o telefone, ligava, falava, doutor, muito obrigado por o senhor estar aí envolvido, né, incentivando a prática de atividade física, mas eu queria saber qual é o seu receio em mandar esse paciente que tem osteoporose, lembra da osteoporose? É uma doença de desmineralização óssea. O osso vai ficando mais frágil ao ponto de ter uma fratura, e aí é uma grande complicação para o indivíduo. E aí eu perguntava, por que o senhor tem esse receio de mandar a dona fulana, que tem osteoporose, para a piscina? Aí, essas 5 pessoas, ao longo desse tempo, eu não tenho recebido isso mais não, graças a Deus, as pessoas estão tendo acesso, né, às informações científicas. Mas eles me disseram, professora, como é que você vai botar um idoso que tem uma doença de desmineralização óssea num ambiente antigravitacional? Se a gente sabe que os astronautas que viajaram, foram para fora da órbita da Terra, pararam de sofrer a ação da gravidade, eles fraturaram. Não sei se vocês sabem como é que a gente começou essa história de estudar o osso e o impacto. Os primeiros astronautas que ficaram muito tempo fora do ambiente gravitacional, eles começaram a perder massa magra e massa óssea, né? O músculo e o osso, massa magra. E lá tudo bem. Quando o foguetinho voltou aqui para a Terra, saíram, foram andar, fraturaram o fêmur. Todo mundo lá para tirar foto e tal, e presenciaram esse evento fisiológico negativo, que foi a fratura, porque o osso passou muito tempo sem ação da gravidade. Então, essa preocupação do médico procedia, né? Ele estava preocupado da paciente dele, que já estava ruim, né? Desmineralizando a massa óssea, dela ficar 1 hora sem a ação da gravidade. E eu vou te mostrar no nosso curso, no nosso módulo de água, uma referência maravilhosa da NASA, dizendo que sim, a gravidade ela tem um efeito reduzido dentro da água, porém ela existe. Quanto mais você saltar na piscina, mais impacto você tem. Ah, mas e se eu tenho só para fechar essa ideia, se a gente não tivesse a lei da gravidade atuando nos corpos dentro da piscina, os nossos alunos e pacientes ficariam girando a aula inteira, tá? Então, a gente tem a lei da gravidade atuando sobre os corpos que estão na água. Essa lei da gravidade é reduzida em relação a solo, sim. A gente sabe que a gravidade impactando naquele osso é um elemento importante para fazer massa óssea, mas eu tenho um trunfo na água. A gente não falou que a água ela é mais viscosa do que o ar. Então, quando eu empurro as moléculas da água, é muito mais difícil do que empurrar as moléculas do ar. Então, na piscina, a gente vai investir muito na via da força, da resistência e da potência muscular. Quando eu melhoro a força do músculo, o músculo está atachado nesse tendão, esse tendão está inserido nesse osso e eu consigo puxar esse osso, desenvolvendo um efeito piezoelétrico nesse osso, fazendo o osso fazer mais massa óssea. No meu trabalho de doutorado, que a gente fez na Federal de São Paulo, na Unifesp, a gente testou 108 mulheres, algumas na piscina e algumas fora dela. E nós vimos que as mulheres todas estavam na menopausa, estrógeno lá embaixo, ninguém fazia reposição hormonal, todo mundo perdendo massa muscular e perdendo massa óssea. A gente percebeu que as mulheres que fizeram hidroginástica 3 vezes por semana, num protocolo que trabalhava potência muscular, força com velocidade, e eu vou te contar qual foi o protocolo, quantas séries, quantas repetições, intervalo de descanso, qual foi o exercício. Vocês vão fazer essa aula na prática, porque com essa aula nós conseguimos 44% menos quedas. Não foi risco de quedas, foram quedas relatadas.
e com esse resultado, em 2012, nós ganhamos um prêmio de melhor pesquisa na área de osteometabolismo pela International Osteo Foundation. Por quê? Eu fiquei tão impressionada. Por quê? Porque medicação não faz paciente parar de cair. Exercício, sim. Então, olhe como é maravilhosa essa ciência por trás do exercício físico, com foco em reabilitação musculoesquelética. Pessoal, realmente é assim, um divisor de águas é você participar desse curso de pós-graduação. Eu estou aí com a professora Rosângela há muito tempo nessa estrada, a gente estava lá no Prado, né, que é um programa de reabilitação lá na Unifesp, e toda essa experiência, toda essa bagagem a gente vai passar para vocês de forma simples, científica, teoria robusta, com muita prática. Você vai sair transformado desse curso e vai atuar com segurança, sabe? Você fala, isso aqui eu sei o que fazer. E você vai ficar impressionado com os resultados dos teus pacientes e dos teus alunos. Então, o convite que eu deixo aqui para vocês, esse curso está maravilhoso. Vocês viram aí a quantidade de profissionais maravilhosos, gente que está pesquisando, gente que tem experiência prática, para passar para vocês a melhor noção do que está acontecendo com a reabilitação musculoesquelética. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a presença, o convite para estar aqui. Eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca, né? A gente, atendendo outras pessoas, a gente acaba aprendendo sempre mais. E esse curso, eu não consigo pensar numa oportunidade melhor para vocês melhorarem a qualificação de vocês, para vocês continuarem a aprender sempre e para vocês ficarem seguros ao trabalhar com essa população, tá? Então, aqui me coloco à disposição, espero ver vocês nesse módulo de reabilitação aquática dentro do curso, vai estar sensacional. É isso, pessoal. Um abraço, boa noite.